Amados irmãos, abrissem vossas Bíblias em Jonas. Nós vamos dar continuidade ao estudo, a série de sermãos no livro de Jonas. Eu gostaria que os irmãos abrissem Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Jonas 2. Antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de trazer uma história real, um acontecimento real que aconteceu com um jovem. Eu gostaria de fazer um pequeno relato para os irmãos. Um jovem chamado John Smith, ele era filho adotado de Brian Smith e de Joyce Smith, um casal cristão que, em um período de férias em missões, eles decidiram adotar aquele garoto. Aquele garoto ainda era um bebê quando ele foi adotado por essa família. A família residia em Missouri, nos Estados Unidos. E em 2015, quando John estava com 14 anos, ele estava se tornando um garoto bem difícil. Ele não queria ir para a igreja, ele brigava sempre com seus pais, ele estava se rebelando contra a sua família, ele não queria mais chamar a sua mãe de mãe. E em sua rebeldia, em uma manhã de inverno, no mês de janeiro, esse jovem vai com os amigos ao lago St. Louis, escondido dos pais. Esse jovem vai para esse lago com seus amigos escondido dos pais, ignorando todas as placas de perigo que havia naquele local, porque aquele lago estava congelando. No entanto, o gelo ainda estava fino. E como se era de esperar, aquelas crianças, aqueles jovens com faixa etária de 14 anos, brincando ali, esse jovem de 14 anos, ele caiu dentro do lago e ficou sem conseguir sair. Passando-se 15 minutos submerso, e aí chega o socorro, consegue tirar ele da água e o encaminha ao hospital. Os médicos dizem que é algo impossível de se reverter. E se ele sobreviver, seria com sérios problemas neurológicos. Não havia escapatória para aquele jovem. Aquele jovem estava em um tremendo abismo causado pela sua desobediência. Não havia solução para a vida daquele jovem. E com base nisso, irmãos, eu gostaria de adentrar no tema que nós iremos tratar nessa noite, que é o retorno do abismo. É esse o tema que nós iremos tratar nessa noite, o retorno do abismo. Atente comigo para Jonas, capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Que diz assim: Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Curvai a sua fronte e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, é o teu povo que está aqui nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, o meio pelo qual o Senhor escolheu se revelar para nós, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento, ó Deus, ilumina a minha mente para que eu venha ser um pregador fiel a ti, ó Deus. Ilumina a mente, Senhor, daqueles que me ouvem, da tua igreja, para que ela venha ser nutrida, alimentada pela tua palavra, ó Deus. É assim que eu te oro, Pai. Tem misericórdia de nós nesse momento. Fala conosco, que a tua voz, Pai, penetre no mais íntimo do nosso coração nesse momento. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, como nós vimos nas semanas atrás, Jonas havia desprezado a voz de Deus e seguido desobediente em direção a Tarsis. Jonas traz problemas para a tripulação,
pois Deus envia uma tempestade a fim de buscar Jonas, e aquela tribulação, ela perde todas as suas cargas em decorrência disso. Jonas confessa ser o culpado por todo o mal que estava ocorrendo e pede para ser jogado ao mar, pois sabe que a sua desobediência tem como merecimento a morte. Os marinheiros jogam a Jonas no mar, mas temem a Deus e fazem sacrifícios a ele, pois acabaram de conhecer um Deus verdadeiro que manda no mar, no vento e na terra. Deus, por mais que Jonas merecesse a morte, Deus não deixa que Jonas morra e envia um grande peixe que engole Jonas. E agora Jonas se encontra dentro desse grande peixe, onde ele ora a Deus, se arrependendo dos seus atos pecaminosos e sentindo falta da comunhão com o Senhor. Jonas inicia essa oração do verso 1 ao verso 5, ele se arrependendo, expressando seu arrependimento e o seu sentimento de falta, de saudade do Senhor. No entanto, Jonas agora, ele muda a direção da sua oração, e agora a sua oração não é mais uma oração de arrependimento tão somente, mas agora também é uma oração de esperança. Jonas agora, ele ora também com esperança. Para Jonas que estava tudo perdido, agora ele possui esperança. A oração de Jonas começa a mudar. E por isso que nós vamos tratar nessa noite, mais uma vez frisando o tema, o retorno do abismo. E eu gostaria de atentar com vocês para o primeiro ponto desse sermão. Para retornar do abismo, Deus tem que estender a mão. Para retornarmos do abismo, Deus tem que estender a mão. Nós não conseguimos retornar do abismo sozinhos. Nós não conseguimos retornar do abismo pelas nossas forças. Para retornarmos do abismo, Deus tem que estender a mão. E eu queria que você analisasse comigo para o verso 6. Gostaria que você prestasse atenção no que diz o verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas entende que a sua desobediência levou até o mais profundo abismo. Quando nós estamos sendo rebeldes a Deus, quando nós estamos desobedecendo a Deus, estamos caminhando cada vez mais em passos largos para um abismo. E Jonas, ele compreende isso, ele compreende que a sua desobediência levou àquela situação, levou àquele grande abismo. E Jonas, ele começa a se quebrantar, ele começa a se arrepender diante do Senhor. Ele percebe que ele estava longe da presença do Senhor, ele estava insensível à palavra do Senhor, mas agora ele começa a se arrepender, a se quebrantar, a buscar o Senhor. Irmãos, como já disse também semana retrasada no sermão, Deus não rejeita um coração quebrantado, Deus não rejeita um coração humilhado. Jonas tentou fugir de todas as formas, mas agora ele percebe que ele é culpado. Jonas, ele negava a sua culpa, dormindo do navio como se nada tivesse acontecendo. Jonas se auto-enganava. Mas agora o coração de Jonas não é mais aquele coração do auto-engano. Agora o coração de Jonas não é mais aquele coração das desculpas e justificativas. Agora o coração de Jonas não é mais aquele coração que dormia tranquilamente enquanto desobedecia a Deus no porão daquele navio. Agora Jonas não busca meios superficiais para anestesiar o seu pecado, mas ele busca encarar o seu pecado, ele busca reconhecer o problema, ele busca reconhecer que pecou, ele reconhece que pecou contra o Deus vivo. Vivemos em uma época onde as pessoas têm dificuldade em reconhecer o seu erro. Vivemos em uma época onde o castigo é tido como algo ruim, algo pejorativo. Mas o castigo é a metodologia de Deus. Pelo castigo que Deus aplica em seu povo, saem virtudes. E aqui estamos diante de uma. Deus certamente fere, expõe e humilha os seus servos desobedientes, assim como ele fez com Jonas. Jonas foi ferido, humilhado, exposto pelo seu pecado, mas Jonas está sendo tratado.
Jonas está sendo tratado. E é justamente isso que está acontecendo com Jonas. Jonas, ele está se voltando para o Senhor. Quando o seu povo se volta em humildade, reconhecendo o erro e buscando mudar, o Senhor estende a mão. Quando nós chegamos diante do Senhor, não com orgulho, não com o nariz empinado, mas quando nós chegamos diante do Senhor, quebrantados, com o rosto no pó, o Senhor estende a mão para nos ajudar. E Ele se utiliza dos meios. Em seus decretos eternos, Ele se utiliza dos meios, das situações, para nos levar a estarmos de joelhos diante dEle. Para nos levar a estar com o rosto no pó diante dEle. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. Ele estende a mão para nós quando nós nos humilhamos diante dEle. Ele estende a mão para o seu povo quando o seu povo se humilha diante dEle. Perceba que Jonas, ele diz, desci até os fundos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, é o Senhor que nos traz de volta do abismo. É o Senhor que estende a mão para nos tirar do abismo. É o Senhor que tira o seu povo do abismo. Eu gostaria de atentar com os irmãos para o segundo ponto dessa mensagem. Atente comigo para o verso 7, que diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é o seguinte: para retornar do abismo, precisamos ter esperança em Deus. Para retornarmos do abismo, precisamos ter esperança em Deus. Jonas sabia da sua culpa. E diante do peso da sua culpa, ele desfaleceu. O reconhecer o pecado e se arrepender faz parte da vida cristã. Mas diante da conscientização do pecado, diante de quando nós somos conscientizados pelo Espírito de Deus que pecamos, nós sentimos vergonha, tristeza. E é como Davi diz no Salmo 51, é como se o Senhor esmagasse os nossos ossos. Existe um peso de culpa, existe um senso de dívida quando sabemos que erramos contra o Senhor, quando sabemos que cometemos pecados. Mas diante dessa tristeza profunda, observe que Jonas diz, desfalecia a minha alma. A ideia aqui era de uma tristeza profunda, era de um conceito de uma pessoa que estava sendo deprimida, que estava deprimida diante de si, diante da sua situação. Jonas agora ele não estava com tristeza simplesmente porque o seu plano de ir para Tarsis tinha dado errado. Jonas não estava triste simplesmente porque ele estava no ventre de um peixe, mas Jonas estava profundamente triste porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Jonas ele se entristece porque ele desobedeceu a Deus, porque ele pecou contra o Senhor. Quando Jonas fala isso, dentro de mim desfalecia a minha alma, nós podemos recordar aquilo que Davi diz, que o Senhor esmagou os seus ossos. A ideia aqui é de uma profunda tristeza. Jonas agora, ele sabe que seu maior problema não era o seu pecado ser exposto diante daquela tribulação. Seu maior problema não era ser jogado no mar. Não era estar dentro de um grande peixe. Seu maior problema não era pregar para um outro povo, um povo estrangeiro. Mas seu maior problema era desobedecer a Deus. Ele agora tem consciência disso. E é por isso que ele diz, dentro de mim desfalecia a minha alma. Jonas estava profundamente triste, porque ele teve a consciência que pecou contra Jeová. Ele teve a consciência que pecou contra o Deus de Israel, o Deus criador dos céus, da terra e do mar. Ele teve a consciência que ele pecou contra o Deus Todo-Poderoso. E diante disso, ele desfalece. Diante disso, ele se entristece. E é diante dessa culpa, desse sentimento, que entra a esperança. Nós precisamos, irmãos, nos entristecer pelo pecado. Precisamos ser esmagados por Deus quando nós pecamos. Precisamos ter consciência de quando erramos contra Deus, quando ferimos a santidade de Deus.
No entanto, o Senhor, Ele nos traz esperança. Pois esse Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele lança os nossos pecados em um mar de esquecimento. Jonas agora, ele se lembra da misericórdia e do perdão de Deus. Ele diz, e eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Observe que Jonas agora ele lembra da misericórdia, do perdão de Deus, e tem a convicção que suas orações sobem a Deus. Sabe por que Jonas começa a ter paz? Por causa de Cristo. Sabe por que Jonas começa a ter alívio? Por causa da misericórdia de Deus, que é manifesta no seu Filho, Jesus Cristo. Porque Ele é que tira o nosso jugo, o jugo pesado do pecado, e nos dá um jugo leve e suave. O peso da nossa iniquidade é tirado de nós por Cristo Jesus. A esperança que Jonas tinha em suas orações estarem sendo ouvidas por Deus era a esperança de um Messias que viria. E é a esperança que temos hoje de um Messias que veio. Um Messias que se entregou numa cruz, no madeiro, para salvar todo aquele que crê em seu nome, para perdoar os pecados, para levar sobre si a minha e a sua culpa, a culpa de todos aqueles que o servem. A culpa de todos aqueles que o temem. E é por isso que Jonas, ele tem essa esperança, que Deus ouvia a sua oração, que a sua oração subia ao trono de Deus, que a sua oração subia ao santo templo do Senhor, à morada celestial do Senhor. Jonas tem essa convicção. Jonas tem essa certeza. Ele tem essa esperança. Irmãos, por mais que o Senhor nos castigue, por mais que o Senhor nos açoite para nos trazer de volta, para nos fazer reconhecer o nosso pecado, e por mais que nós chegamos para o Senhor humilhados, como filho pródigo, que volta para casa pedindo apenas para ser um empregado, o Senhor é misericordioso para conosco. E precisamos ter essa esperança. O Senhor ouve a oração do seu povo. Não há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar. Não há vida quebrada demais que Deus não possa consertar. Mas que o Senhor não possa solucionar. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus. Não existe pecado, problema grande demais que o Senhor não possa consertar. Como Ele está aqui consertando a vida de Jonas. Restaurando a Jonas. Porque Ele ama os seus servos. Ele nos ama não porque nós merecemos. Ele nos ama não porque somos bons. Mas Ele nos ama porque Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Porque foi pago um grande preço pela minha e pela sua vida. Não há mérito em nós. Mas pelo mérito dos seus filhos. Do seu Filho, Deus nos ama. Deus ama a mim e ama a você. E ama a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos aqueles que têm a Jesus como Senhor da sua vida. E eu gostaria que você atentasse comigo para o último ponto desse sermão. Atente comigo para o verso 8 ao verso 10, que diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E o último ponto, irmãos, que nós vamos tratar nessa noite, é para retornar do abismo, precisamos ser gratos a Deus. Para retornar do abismo, precisamos ser gratos a Deus. Todo desobediente, ele é idólatra. Todo idólatra é ingrato. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Toda aquela pessoa que é desobediente a Deus, ela desobedece a Deus porque ela tem um ídolo no seu coração. E todos aqueles que têm um ídolo no seu coração não são satisfeitos com os seus ídolos e se tornam ingratos diante das bênçãos de Deus na sua vida. Todo desobediente é idólatra e todo idólatra é ingrato. Pessoas que vivem se lamentando
muitas das vezes com autocomiseração, maldizentes, são pessoas idólatras e desobedientes a Deus. Mas possivelmente possuía duas idolatrias nítidas. A primeira era do seu patriotismo cego. Jonas queria as bênçãos de Deus apenas para Israel. E por isso que ele não vai para Nínive. Ele pensa, será que o Senhor pode abandonar a Israel e agora ter esse povo como seu povo? Jonas era um patriota, mas o seu patriotismo é cego. Era idólatra. Ele era idólatra ao seu patriotismo. A segundo pecado que Jonas, a segunda idolatria que Jonas possuía, e é nítida, era que Jonas, ele queria viver de aparência. Jonas, ele queria viver de acordo com o que os seus compatriotas pensavam deles. Será que ia cair bem para Jonas? Diante da nação de Israel, diante do rei de Israel, Jonas está pregando em Nínive? Será que ia pegar bem para Jonas, os seus amigos nacionalistas, verem que ele estava pregando em Nínive? Jonas, ele tinha um alto zelo com a sua imagem. E essas eram duas idolatrias nítidas na vida desse homem. Um patriotismo cego e um zelo exacerbado com a sua imagem. E o Senhor o fere, o Senhor expõe sua imagem, o Senhor o humilha para tratar com ele e trazê-lo de volta. E é por isso que Jonas, ele diz no verso 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Jonas diz isso porque as idolatrias do seu coração o fizeram abandonar Deus. O fizeram a fugir de Deus, a se distanciar de Deus. E é por isso que ele diz isso. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. É por isso que Jonas diz que ele se tornou idólatra, mas agora o Senhor tratando com aquele homem, ele agora tem um coração grato a Deus. Observe comigo, atento comigo, para o verso 9, que diz, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas agora tem seus ídolos quebrados. Jonas agora ele começa a agradecer ao Senhor e vê motivos para isso. Quando estamos em comunhão com Deus, até nas circunstâncias ruins, vamos ter motivos para agradecer. Até nas circunstâncias de dificuldade, nós vamos ter motivos para agradecer, porque temos a confiança, a esperança em um Deus vivo. Quando estamos em comunhão com Deus, até nos momentos ruins, até no dia mau, nós vamos ter motivos para agradecer. Perceba que o desejo de Jonas era de tributar agradecimento ao Senhor, por meio de sacrifícios e de votos. Jonas aqui expressa uma dedicação 100%, que seria um agradecimento total, com todas as suas forças. E sabe por que ele é grato? Ele responde porque ao Senhor pertence a salvação. Sabe por que Jonas é grato a Deus? Porque ele termina aqui o verso 9 dizendo, ao Senhor pertence a salvação. É o Senhor que me salvou. Se somos salvos de Deus, nós que caminhávamos para a ira eterna, nós que caminhávamos para o inferno, e fomos salvos por meio do sacrifício de Cristo. Nós que entendemos que a salvação é monergista. Nós que entendemos que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Que só o Senhor pode regenerar, transformar, mudar. Pois ao Senhor pertence a salvação. Nós que entendemos que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos faz receber a Cristo e confessá-lo como Senhor das nossas vidas. Nós que entendemos isso, precisamos ser gratos a Deus. A salvação é motivo suficiente para uma vida inteira de agradecimento a Deus, mesmo diante de tamanhos sofrimentos. A salvação é motivo para ter uma vida de alegria e de gratidão a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Cristãos na história se venderam como escravos, se sujeitaram às mais diversas situações por amor à palavra de Deus, para poder anunciar as boas novas do Evangelho. O apóstolo Paulo ele diz,
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Precisamos ter um coração grato diante de Deus. Um coração ingrato diante de Deus é um coração que está desobediente, é um coração idólatra. Precisamos ser gratos diante do Senhor. Por fim, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Eu digo por fim, mas a gente está ainda estendo um pouquinho. Mas eu gostaria de trazer algumas aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer para você nessa noite é: pare de inventar desculpas ou pretextos sobre os seus pecados. Não tenha pecado de estimação. Não guarde seus pecados debaixo do seu tapete. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. Nessa noite o Senhor lhe chama ao arrependimento. Nessa noite o Senhor lhe chama ao quebrantamento. Seja sincero. Quanto mais você se engana no seu pecado, mais você se afunda no abismo. Quanto mais você se engana na desobediência a Deus, mais você se afunda no abismo. Quanto mais você desobedece, mais você se afunda. Confesse ao Senhor em arrependimento, em humildade, pois certamente Ele te estenderá a mão para te tirar do abismo. Confesse ao Senhor os seus pecados. Confesse ao Senhor a sua iniquidade. O Senhor hoje lhe chama ao arrependimento. O Senhor hoje lhe chama a confessar diante dele a sua iniquidade. Se quebrante diante do Senhor. Se quebrante diante dele. Não é diante de um sacerdote, não é diante de uma pessoa, mas é do Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor, se arrependa. O Senhor hoje lhe chama ao arrependimento. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos é que talvez você esteja desanimado, triste, sem esperança, cansado e sobrecarregado. Saiba que Cristo é a esperança para a sua vida. Olhe para Cristo, pois Ele concede graça e razão pela qual viver. Não existe vida fora de Cristo, porque Ele é a própria vida. Só temos razão para viver em Cristo. Não se desanime. Tenha esperança em Cristo. Talvez você pense: mas eu não vou conseguir vencer. Mas eu luto contra o meu pecado e não conseguirei vencê-lo. Olhe para Cristo. Mas eu sou rejeitado pelas pessoas. Mas a minha jornada de trabalho é muito grande e eu me sinto muito sobrecarregado. Olhe para Cristo. Se você está vivo hoje, se seus pulmões hoje estão cheios de ar e você consegue respirar, é porque o Senhor ainda tem propósitos na sua vida. O Senhor ainda quer ser glorificado por meio da sua vida. Olhe para Cristo. Tenha esperança em Cristo, porque Ele é a esperança da nossa vida. Talvez você não tenha Cristo, talvez você não conheça a Cristo, talvez você ainda não recebeu essa esperança. E nessa noite eu lhe digo: se você ainda não o recebeu como Senhor da sua vida, arrependa-se dos seus pecados e tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque somente Ele é a esperança para você. Somente Ele pode trazer sentido para a sua existência. Fora dele não há. Dinheiro não pode trazer esperança para a sua vida. Amigos não podem. Prazeres dessa terra não podem. Somente Cristo. Somente Cristo pode trazer esperança e razão para a sua existência. Não perca tempo, pois Ele está lhe chamando hoje. Não é amanhã, é hoje. O Senhor Jesus lhe chama hoje. Arrependa-se e crê em Cristo, porque Ele é a esperança para a sua vida. O último ponto, irmãos, é quando nós temos a Cristo, nós somos gratos. Porque sabemos que Ele cuida de nós. Não seja ingrato. A ingratidão é sinal de idolatria. Seja ela ao dinheiro, a bens, poder, sucesso ou qualquer outra coisa. Quando somos ingratos, se fazemos cegos à bondade de Deus, que nos cerca dia após dia. Deus é bondoso para com o seu povo dia após dia. Mas quando nós somos ingratos ao Senhor, nós estamos cegos a ver as coisas boas que Deus nos dá.
a ver as coisas boas que Deus nos proporciona. Querido irmão, nessa noite, tenha um coração voltado para o Senhor. Tenha um coração de gratidão ao Senhor. Seja sensível às coisas boas que o Senhor faz na sua vida. Seja sensível à bondade de Deus na sua vida. Como eu falei anteriormente, a maior de todas as bênçãos, a salvação. Do dia, o estar aqui nessa noite hoje é um privilégio, é graça, é favor de Deus. Precisamos ser gratos ao nosso Deus. Precisamos ter um coração agradecido e sensível para a bondade de Deus sobre nossas vidas. Por fim, eu gostaria de encerrar terminando a conclusão da história daquela criança, daquele jovem de 14 anos. Aquele garoto, ele foi entubado. E os médicos diziam que não haveria jeito. A família, diante daquela situação preocupada, buscam especialistas. Aquele garoto é dirigido para outro estado, de helicóptero. Aquele garoto, ele é levado para outros lugares. E todos dizem a mesma coisa. Ou ele morre, ou ele terá sérios problemas e irá viver entubado. Ou ele morre, ou ele irá viver num hospital com problemas neurológicos. E, de fato, alguns dias depois, aquele menino morreu. Aquela criança de 14 anos, ele morre. E, após a morte dele, a mãe recebe a notícia e aquela mãe se dispõe ao lado daquela criança. E ela começa a orar pelo aquele filho desobediente. Ela começa a orar pelo aquele filho. E, por volta de 60 minutos, aquela criança acorda. Aquela criança que tinha os seus batimentos cardíacos parados. Aquela criança que tinha um laudo médico de morte, aquela criança acorda. E não somente acorda, mas ela acorda sem nenhuma sequela, sem nenhum problema neurológico, com uma palavra de Deus. Com uma palavra do Senhor. É o que o Senhor disse no verso 10 ao peixe. Lança-o para fora. E o peixe lança Jonas para fora. Com uma palavra de Deus, o Senhor lhe tira do abismo. Com uma palavra do Senhor, o Senhor lhe liberta do seu abismo. Eu não sei qual é o abismo que você está se afundando. Talvez seja o abismo dos pecados ocultos, dos pecados simples, da fofoca, da mentira. Talvez seja uma crise conjugal. Pecado simples não, porque não há pecado simples. Pecado é pecado. Seja uma crise conjugal, uma vida afundada em dívidas, problemas de saúde, eu não sei qual é o abismo que você está. Seja ele qual for, um problema conjugal, problema financeiro, doença, pecados, seja ele qual for, a única solução é uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor e toda a sua vida é restaurada. Uma palavra dele tem poder para nos tirar das mais densas trevas e nos trazer para a maravilhosa luz. Uma palavra de Deus tem poder para nos tirar das mais densas trevas e nos trazer para a maravilhosa luz. Com sua cabeça, gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Pai, para nós nessa noite. Ó Senhor, somos gratos a ti, porque o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que o Senhor livre dos nossos abismos, do Senhor nos livre de nós mesmos, dos nossos desejos pecaminosos, e que o Senhor nos faça mais parecidos com o teu Filho Cristo Jesus. Ó Senhor, nesse momento é a tua igreja, o teu povo que está diante de ti, e o teu povo te pede, ó Deus, ser misericordioso, ser compassivo para conosco. Estende, Pai, o teu rosto em bondade para conosco. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.